Vem diploma! Alô meu fera, história com VV, tamo junto. Se preparando aí pra prova do Enseja, aula 3, capítulo 3, tudo na ordem aqui no nosso site, fera. Não perde não, cara. Não perde não, porque a de hoje é muito fácil, cara. O que estamos fazendo com a natureza? Olha que aula fácil, cara. Esse é mais fácil que ganhar no Náutico. Meu time perdeu faz uns dias, mas tudo bem. Estou sem comentar futebol esses dias, o pessoal tá rindo aqui no estúdio, tá? Então é o seguinte, fera, mais um tema das ciências humanas, mais um tema das humanidades. Tem um pessoal na academia que não gosta muito não quando a gente usa o termo humanidades, mas a gente vai usar, né? E se ficar puta é pior. O INEP usa muito. Aparece lá nas provas que são tendências do INEP, a expressão humanidades. E aqui a gente está relacionando um tema ligado diretamente com a geografia física, mas também com a geografia humana, a história da formação dos territórios, a história da formação do espaço, a sociologia, muitos conceitos da sociologia, fera. Se eu fosse você, eu ia pelo caminho das ciências sociais. Afinal, a história também é uma ciência social, a geografia também é uma ciência social. Tudo é construído dentro da sociedade, tá bom? Então esse tópico fácil, simples aí, que é o tópico 3 do seu programa, do seu edital, é uma pergunta. O que estamos fazendo com a natureza? Depende. Se a gente estiver falando de Brasil, a gente está fazendo muita coisa ruim com a natureza. Se a gente estiver falando de mundo, a gente também está fazendo muita coisa ruim com a natureza. Então, no way, não tem muito para onde correr, tá? Então, fera, a gente poderia começar essa aula um pouquinho fora aqui do nosso quadro, falando um pouquinho sobre o que as grandes potências ou o que os políticos têm feito com a natureza. Você viu na aula 2 que o Foucault trabalha com as relações de poder na existência humana. E a gente pode lembrar que quando a gente fala dessa relação homem-natureza, homem-meio, ela começa obviamente da sociedade. A gente poderia tratar aqui no Brasil de um tema polêmico, por exemplo, que é o tema lixo. E aí, já jogou seu lixo na rua hoje? Cuidado, né? Porque a gente faz reflete por bastante tempo. Mas então, fera, eu venho de uma cidade chamada Recife que alaga brincando, né? Se o cachorro mijar no poste, mijar um pouquinho a mais, Recife alaga. E isso tem a ver com a relação entre o homem e a natureza. Existem alguns motivos, mas um dos motivos dessas cheias lá no Recife são históricos, mas também ligados ao que nós fazemos com o nosso lixo. Por exemplo, boa parte das áreas de saneamento ali do centro do Recife são do período nassoviano. E na época do Maurício de Nassau funcionava muito bem, por isso que hoje ele é nome de ponte, cachorro, faculdade, tudo no Recife, né? Mas então, o que acontece é que a população do Recife era muito menor do que nos dias atuais. E, obviamente, essas obras precisam ser revistas, essas obras sanitárias, essas obras de esgoto e outras coisas do tipo, como saneamento. Mas então, jogar o lixo na rua entope bueiro e faz com que muitas enchentes aconteçam também. Então é importante lembrar que nesse tópico, a prova do Enseja, ela vai falar de consciência ambiental. A consciência é um conceito da psicologia, tem a ver com imaginário, tem a ver com mentalidade, tem a ver com ter noção daquilo que você anda fazendo. E é muito provável que o Enseja pergunte o que é que você anda fazendo na sua relação com o meio ambiente. O que é que você tem feito com o seu lixo? Será que você guarda no seu bolso, na sua bolsa? Será que você sacode na rua? Será que você joga na rua quando você passa de bus, de Uber, sei lá, de camelo, do que seja, tá bom? Então, a gente pode começar tratando aqui para você as sociedades e ambientes para a gente começar a startar a nossa aula de hoje. Vem comigo, monstro! Olha, é o seguinte, vamos começar com polêmica. Polêmica, gosto com X, 3x, né? Mas então, provavelmente você deve lembrar do que aconteceu em Mariana, Minas Gerais, há não muito tempo atrás, né? Alguns aninhos atrás. E aí, a grande mídia desse país fantástico, incrível, chamado Brasil, vai lançar em suas principais manchetes uma grande tragédia ambiental, vírgula, crime. Crime ambiental. Temos aí a Vale do Rio Doce, temos muita gente envolvida, mas normalmente quando o capitalismo ataca a natureza, a sociedade paga pelas ações violentas do capitalismo. Eu lembro muito bem de uma foto que viralizou na internet, lá nas Minas Gerais, né, quando aconteceu aquele crime ambiental e aquelas cidades inteiras foram engolidas.
E eu lembro muito bem de uma foto de uma garotinha, né? Muito bonitinha. E ela tava lá toda suja, né, gente, de lama, toda suja de lama, carregando o ursinho dela, né, nas mãos. Ela tava lá carregando esse ursinho, e isso vai lembrar que toda vez que a gente ataca o meio ambiente, as gerações futuras vão sofrer com isso, tá bom? Mando aqui um abraço para nosso professor Carl Schuster, né? Carl lançou esse ano um livro chamado Esté, uma estrela na guerra, onde ele fala justamente lá de uma menina que fica perdida com o seu urso sem uma perna no campo de concentração. Um abraço para o professor Carl Schuster lá da Universidade de Pernambuco. Então, gente, a gente vai cobrar, o Enseja vai cobrar, o INEP, que é a banca do Enseja, vai cobrar essas consequências das ações da sociedade sobre o meio ambiente. Vamos continuar com polêmica. Qual é o país mais rico do mundo, fera? China? Ainda não. Quase lá, né? Caminhando a longos passos, desvalorizando. O chinês tem aquele olhinho puxado que é só pra fingir que é sonso, né? É pra fingir que não entende das coisas. Mas tá lá a China há um tempão desvalorizando a própria moeda pra gerar um grande fluxo de exportação. Veja quantos produtos de origem made in China você encontra por aí, muito baratos, né? Muitas vezes com um preço menor do que o mercado. Mas então, o país mais rico do mundo, obviamente, se chama Estados Unidos da América. O problema é que no capitalismo você sabe que ser rico não é sinônimo de ser responsável. Muitas vezes é o inverso da relação que acontece. Então, a gente poderia lembrar que toda vez que existem assinaturas de acordos ambientais, os norte-americanos eles são os melhores dos melhores do mundo em descumprir a regra. Nunca assinam os tratados, né? O próprio Donald Trump, outras figuras têm discursos ligados ao ambientalismo que são discursos bem ofensivos. Inclusive, um desses discursos, né, quando os cientistas políticos analisam, eles encontram muitas vezes a ideia da atuação de partidos verdes ou ambientalistas, que são partidos que defendem uma causa interessante, mas que praticamente nunca ganham. Então, essa relação entre sociedade e ambiente acontece desde a antiguidade. Se eu olho com você para a Antiguidade Oriental, eu vou encontrar principalmente egípcios e mesopotâmicos canalizando o potencial de seus rios. Rio Nilo no Egito, Tigre e Eufrates lá na Mesopotâmia, né? E esse pessoal vai construir grandes obras hidráulicas para canalizar as águas desses grandes rios. Isso vai gerar o sustento de milhares de pessoas durante milênios de anos. O Egito foi um império incrível. O próprio Império Babilônico perdurou durante muitos anos por conta dessa boa relação entre sociedade e ambiente. Obviamente, eu espero que você entenda que a gente não está defendendo que a escravidão é uma coisa boa ou que o modo asiático baseado na servidão é uma coisa boa. Corta um pouquinho que eu vou tossir. Então, fera, eu te dizia que no Egito e na Mesopotâmia a gente vai ter aí essa relação sociedade-natureza fazendo, sociedade e ambiente fazendo com que esse combo aí funcione. Mas então, a relação homem-meio ela é uma relação que vem de muitos e muitos anos atrás. Se você migra comigo um pouquinho para a pré-história, você encontra toda essa evolução da relação entre homem e meio. A passagem do Paleolítico para o Neolítico com o domínio do fogo, que vai servir para que o homem se proteja dos grandes animais ferozes, vai servir para que ele possa se aquecer nas frias cavernas pré-históricas, vai servir também para que então ele possa enfrentar os grandes animais ferozes, para que ele possa se aquecer na noite, para que ele possa ter menos medo. Corta de novo. Quer parar um pouquinho? Não, tá de boa, tá de boa. Não, foi só, acho que foi o ar que ligou, desligou, mas tá de boa. Então, fera, essa é uma relação que ela vem de muitos anos atrás. E mais uma vez, a gente chega nesse país fantástico, quase um planeta, chamado Brasil. Estamos no Brasil de novo. E aqui eu vou falar com você sobre a relação entre cidade e campo no mundo contemporâneo, cara. Fera, se eu estou trabalhando natureza, se eu estou trabalhando no meio ambiente, eu vou lembrar para vocês que na contemporaneidade vai acontecer uma supremacia, entre aspas, da cidade sobre o campo. É normal no capitalismo que as pessoas queiram morar nas cidades, nas grandes cidades. Mas obviamente isso vai acarretar uma intervenção do homem direta no meio ambiente, o que nem sempre ocasiona uma coisa razoável. A gente poderia citar o governo JK,
Juscelino Kubitschek é um presidente muito badalado, que bom que chamam de JK, né, gente? Porque Juscelino já é um nome ótimo e Kubitschek é pra acabar de ferrar com o cara. Mas então, o governo JK, ele vai trazer um suposto desenvolvimento para o Brasil, mas ele vai trazer também a falta básica de uma relação com a natureza, por exemplo, na produção de alimentos. Fera, fica ligado. Caiu no exame organizado pelo INEP, vai cair no Enseja a qualquer momento. Chargezinha, JK conversando com o Jeca, que seria lá, entre aspas, né, como a gente chama no Nordeste, o matuto, o habitante lá das áreas interioranas do Brasil. Ele fala, olha, você já viu? Agora nós temos aqui carros brasileiros que funcionam com gasolina brasileira, que percorrem percursos, que correm, que andam em estradas brasileiras. O que você quer mais? E o cidadão brasileiro do campo diz, moço, o senhor podia arrumar um prato de feijão brasileiro? Porque tá difícil arrumar. Então, é bom lembrar que essa relação no Brasil cidade e campo é uma relação muito desigual. Bom, tá aqui um nordestino dando aula para vocês aqui no Rio. E eu poderia lembrar para vocês que durante muitos anos o Nordeste foi o sinônimo do fracasso justamente por conta dessas disparidades da relação cidade e campo. Muitos governos brasileiros, o pessoal até comentou aqui no estúdio, ficou animado, empolgado aqui com o tema. Mas então, a gente fala aqui que você olha para o Nordeste muitos anos atrás e você vai ver que os governos centrais do Brasil, eles não olhavam para o Nordeste. Isso fazia com que grandes fluxos migratórios acontecessem. Quantos nordestinos saíram para São Paulo? Muitas vezes em condições difíceis, saindo de seus interiores em Pau de Arara, em transportes totalmente inóspitos, totalmente perigosos, porque achavam que em São Paulo simplesmente mudariam de vida. E obviamente isso gerava uma exploração. Quantos mexicanos tentam fugir para os Estados Unidos? O American Dream, a busca pelo American Way of Life. Então a gente vai encontrar toda essa procura que ainda apresenta no Brasil índices de disparidade entre cidade e campo. É como se a cidade ela fosse vista como o foco do desenvolvimento, é como se o campo fosse visto como uma área de atraso. E eu lembraria para vocês que o Brasil é um país eminentemente agrícola, entre aspas, né? O Brasil é líder mundial, ou co-líder, ou vice-líder na exportação de várias coisas, carne bovina, soja, suco de laranja. O grande problema é que o campo ele existe e funciona apenas para o que um rapaz chamado Edson Gomes, que nunca fumou maconha, Edson Gomes é a maconha, né? Os donos do poder. Então, você olha para o Brasil, e o Brasil reproduz hoje, em pleno século XXI, em pleno século de 2018, como diz a internet, o século 2018. Está na internet é porque tá certo, né? Dizem por aí. Você vai encontrar o Brasil reproduzindo hoje, na contemporaneidade, uma estrutura que vem da época colonial. Essa estrutura, vem comigo, monstro, é chamada de plantation. Já sei, professor, meu inglês é fera. Plantation deve significar plantação. Fera, aí que você se engana. Você vai procurar no dicionário da língua inglesa a palavra plantation, você não vai encontrar. Porque plantation, na verdade, não é uma palavra do inglês simplesmente. A plantation é um conceito. Toda vez que você tratar essa questão do que estamos fazendo com a natureza, principalmente no tópico a cidade do campo no Brasil contemporâneo, eu aposto que o INEP, na prova do Enseja, vai trabalhar aqui com você o plantation. E aí o que é que eu quero que você lembre, filho? Plantation significa 3 coisas, monstro. Latifúndio. O pessoal tá rindo aqui, ó. Monocultor. E escravista. Olha que bronca, fera. Latifúndio, grande extensão de terra. Já viu um canavial pequeno? Não, né? Com certeza não. Lá em Pernambuco, por exemplo, a gente costuma dizer que a zona da mata, e a gente volta para a relação homem-natureza, meio-ambiente, virou a zona da cana. Pode ir, seja a zona da Mata Norte, seja a zona da Mata Sul, Nazaré da Mata, Paudalho, você vai ali pro lado de Pojuca, de Barreiros, você vai encontrar Mata Atlântica. Não, você vai encontrar cana. As grandes plantations de cana-de-açúcar estão no lugar onde ficava a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é rara, mesmo num território chamado de Zona da Mata. Por isso, nós chamamos, brincando, mas toda brincadeira pode ter um fundo de verdade, chamando de Zona da Cana. Então, monocultor. Mono significa um, cultor significa cultura. Então, por exemplo, onde se planta cana, só se planta cana.
Já viu um pé de jaca no meio de canavial? Não, monstro, você não viu, né? Mas então, a grande diferença é que você vai perceber que essa monocultura ela só mudou. Qual foi o produto que foi o grande sustentáculo da economia brasileira na colônia? Açúcar. O açúcar é chamado de ouro branco pelos portugueses. Por que Pernambuco virou a mina dos olhos de Portugal? Por que os portugueses chamavam Pernambuco de Nova Lusitânia, Nova Portugal? Para eles era um elogio. Não sei se ser comparado com Portugal é uma coisa boa, mas então, tinha a ver com o grande fluxo do açúcar. Às vezes a gente supervaloriza o ciclo do ouro, mas eu lembro para vocês que sem açúcar não existiria ouro. Pois sem o açúcar, Portugal provavelmente teria desistido do processo de ocupação do Brasil e de colonização, que é um processo muito custoso, desde as capitanias hereditárias até a criação de governos gerais e câmaras municipais. Então, a grande diferença é que essa monocultura vai mudar. Estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi nossa capital durante a Era Imperial. Pedro I governou o Brasil no Rio de Janeiro. Pedro II também o fez de igual maneira. O Marquês de Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio ainda no século XVIII. E aí, o que eu posso destacar com você, fera? E quando você olha para o Brasil Império, você sabe que a monocultura é outra. Bebê, o Rio de Janeiro, ele continua lindo, estão lá as praias, coisa e tal, mas não esqueça, muitas propriedades rurais, você vai pro lado de Campo dos Goitacazes e você vai encontrar muita área colonial por ali. E você vai perceber que quando a gente chega no Império, o Rio, não só, obviamente, São Paulo dá um destaque econômico para isso, mas o Rio era o centro político, e aí a monocultura muda. Eu saio da cana-de-açúcar e entro no café. O café vai sustentar a economia brasileira no Império, no final da colônia ele começa a surgir com muita força, e na era republicana ele ainda tem muita força. Na época da política do café com leite em Minas e São Paulo, no próprio governo Vargas, o café continua forte. Apesar da crise que quebra a Bolsa de Nova York em 29. E tá aqui a polêmica, a plantation também traz um trabalho escravo. Esse país, na sua relação com a natureza, tem tudo a ver com a história dos negros e índios que o ocuparam durante anos e foram explorados por aqui. Tem uma letra que eu gosto muito de uma música que diz que todo brasileiro tem sangue de negro, ou nas veias ou nas mãos. E eu poderia aproveitar para te lembrar que todo brasileiro também tem sangue de índio, ou nas veias ou nas mãos. Quem tem pensado por você? Espero que a mídia não pense por você. Mas então, o que eu posso destacar, fera? O Brasil continua sendo um país de latifúndio hoje, sim ou não? Claro que sim. Tá lá a bancada ruralista no Congresso Nacional. Alguns até tinham uma brincadeira, chamam de bancada BBB, bala, boi e bíblia, né? Complicado, pesado. Mas então, a gente vai encontrar aí com você, o Brasil continua sendo um país de latifúndio. A diferença é que hoje as monoculturas, elas convivem de um jeito um pouco mais concomitante. Hoje o Brasil não fabrica apenas um produto, como entre aspas fabricou durante anos. Mas aí eu pergunto, o trabalho escravo, ele existe no Brasil? Gente, existe muito trabalho semi-escravo, né? Há cerca de 10, 11 anos atrás, em pesquisas realizadas sobretudo no Nordeste do Brasil, a gente encontra o boia fria, né, o cara que trabalha na plantation, trabalhando a R$ 1,25 a diária. O que é que se compra com R$ 1,25? Como se mantém uma família com R$ 1,25 ao dia? Quantos pães você compraria com R$ 1,25? Então, fera, vai ficar uma dica importante aqui para você na nossa aula 3 do nosso curso, tá bom? Isso aqui é uma estrutura colonial, mas se eu estou falando do hoje, se eu estou falando do Brasil contemporâneo, a relação cidade-campo, sociedades e ambientes, homem e meio, o que estamos fazendo com a natureza, plantation pode virar latifúndio, monocultor e olha só, monstro, assalariado. Muitas vezes com salários baixíssimos, tá bom? O que estamos fazendo com a natureza é uma preocupação do INSEJA, porque o INSEJA é feito pelo INEP, e o INEP tem trabalhado e revisto o que a gente precisa rever, como, por exemplo, a figura do índio na sua influência de formação da cultura brasileira, a figura do negro, a matriz afro de formação da cultura brasileira, e também a nossa relação homem-natureza, a nossa relação meio-ambiente, como o nosso país tem tratado os espaços que o cercam, a natureza que está em confluência com ele e em contato cotidiano, tá bom? Vou encerrar a aula citando mais uma coisa importante.
Alguns anos atrás é aprovada uma lei nesse país chamado Brasil, Hey Brasil, e essa lei vai dizer, ela vai fazer uma exigência ambiental, ela exigia que não existissem mais lixões no Brasil. Por questões ambientais, em épocas de buraco na camada de ozônio, em épocas de aquecimento global, tá calor, né, filho? Corta mais uma árvore, tá lá. Continua cortando mais árvore, vai ficar muito legal isso aqui, né? E essa lei vai estabelecer que os lixões no Brasil deveriam ser transformados em aterros sanitários. Mais uma vez, uma lei que não vem sendo cumprida no território brasileiro, tá bom? Então é isso, meu fera. Essa foi a nossa aula 3, capítulo 3 da prova do Enseja. Nós somos o Vem Diploma. Vem comigo, monstro.